Ótimo sabadão para vocês, galera. Tudo bem, João? Boa noite a todos vocês. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com uma grande aula, hein? E já peço de imediato, compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, porque o assunto hoje é fenomenal. Isso, hoje estamos aqui com a Bianca, né? Tudo bem, Bianca? Oi, boa noite, tudo bom, pessoal? Vai ser surpresa, vai falar do trabalho dela aqui para nós. Contar um pouquinho da história dela para nós, para conhecer, né? Parental, né? Para mim, é assim, é novidade. Eu não sabia dessa profissão. Uhum. Como é que funciona isso? Diz aí para nós aí. Educar os pais, né, Bianca? A grosso modo, seria uma professora de pais mesmo. E aí, o primeiro grande desafio é os pais acharem que precisam de professores para serem pais. É isso aí que eu ia falar. É um grande... Tanto é que, para mim, como leigo, eu sempre gosto de falar como leigo, né? E para mim é novidade, eu não sabia do educador parental. Isso. A gente usa a palavra parental porque se refere a pais, né? Então, eu falo que seria uma professora de pais para ensinar os pais sobre como educar os filhos, de maneira que a gente usa o desenvolvimento infantil como base, tanto a psicologia quanto o desenvolvimento infantil. Então, eu explico para os pais que os filhos têm fases, como a gente bem sabe, mas eu aprofundo essas fases e explico que em cada fase existe um modo que a criança vai agir que é natural. E aí eu preparo os pais para cada uma dessas fases. Para esse desafio, né? Porque é verdade. Os meus, né, Fabiano, já são adultos. O caçula está com 26 anos, então são todos casados. Mas eu agradeço a Deus pela educação que eu dei aos meus filhos, que eu consegui administrar. Mas eu vejo que realmente hoje a sociedade precisa de alguém para orientar os pais, porque muitas das vezes são os pais que estragam os filhos. Uhum. Isso começa na escola, né? Eles são apresentados a você, os pais? Não, eu consigo pegar assim, os meus clientes mesmo através do WhatsApp, do Instagram. Eu não tenho nenhuma escola associada. Seria ótimo, né? Se tivesse. Entendi. Porque a escola é onde tem a maior concentração então, ali. Os pais mesmo te procuram, né? Exato. Os pais me procuram. Agora, como eu já estou um pouco mais tempo no mercado, então tem muita indicação, né? Um casal fez, indica para o outro. Famílias que fazem os dois irmãos, cunhadas que fazem. E assim vai. Uma vez que a indicação, pelo menos a maioria das pessoas, né? Aí se torna até mais fácil para trabalhar do que o que vem cru. Não? Existe um fator importante, aí você que está em casa, eu vou trazer isso para você. Infelizmente, não é todo pai e toda mãe que está pronto para passar por um processo de educação parental. Por quê? Precisa ter um nível de consciência. Se você é o pai e a mãe que acha que eu bati e sobrevivi, tem que bater mesmo, porque filho tem que obedecer pai e mãe, essas características muito autoritárias, vai ser muito complicado você conseguir ter ali a orientação parental. Porque a gente trabalha uma linha da psicologia, então a gente leva em consideração que a criança não precisa apanhar para ser educada, para ser uma boa pessoa no mundo. Então precisa, de fato, ter um pouco mais de consciência de que a violência não é o único caminho. Não. Existem outros caminhos que não a violência para educar os nossos filhos. Para resolver, né? Porque o que acontece? A gente viveu e quer trazer. Eu, por exemplo, eu criei meus filhos. Bati? Claro que eu bati. Não adianta eu mentir, que se perguntar aos meus filhos, vão falar. Só que a minha maneira que eu criei, eu nunca dei uma surra nenhum dos meus filhos com raiva. Essa é a diferença. Eu nunca bati nenhum. Por exemplo, eles fizessem o que fizesse, eu sabia que no dia eles não iam apanhar. Eles iam apanhar uma semana depois. Mas eu tinha que bater. Quando eu ia para bater, eu não batia para descarregar a minha raiva. Eu chegava e falava, olha, você fez isso, e dentro do que nós combinamos, lembra? Que nós temos conversa e nós temos o cinto. Você atingiu o nível do cinto. Então, hoje, você vai receber aquele... E era tudo por número. Então, tinha uma numeração de cintada. Para 5 cintadas, era 5 que recebi, não era 6. Então, assim, eu não aconselho. Eu falo, olha, gente, olha, se você puder resolver... Na conversa, resolva na conversa. Agora... Eu vou pela Bíblia. A Bíblia diz, não retire a vara. Quando a Bíblia diz não retire a vara, a Bíblia não está dizendo que você tem que espancar, bater, machucar, não.
Eu sou contra qualquer tipo de violência, até contra animais, eu sou contra mesmo. Eu deveria ser chamado de pacífico. Mas assim, na criação dos meus filhos, e eu acertei. Eu falo para olha, não me segue, porque eu não sou novela, mas eu acertei, porque hoje meus filhos são todos bem-sucedidos, estão bem empregados, estão em família, todo mundo está. Geralmente a gente escala os filhos pela gente. Se eles estão melhores do que a gente emocionalmente, financeiramente, principalmente financeiramente, a gente está super feliz que eles venceram. Então, meus filhos estão todos melhores do que eu em todas as áreas. Então, eu acertei. Mas eu sempre falo, olha, nunca eduque o seu filho, me corrija se eu estiver errado, nunca eduque seu filho na hora da raiva. Deixa a raiva passar, porque senão você vai falar palavras pesadas, você vai agredir, vai machucar, e não vai resolver o problema. Bianca, quais são as maiores queixas dos pais hoje em dia, assim? Olha, aqui tem filtro. Pode falar. Porque assim, eu brinco que as pessoas acham que eu lido com birra de criança pequena, mas na verdade o que eu lido muito são com crianças com ideação suicida, na verdade. Nossa. Essa tem sido a maior demanda minha em atendimento. Meninas, adolescentes, com questão de transição de gênero, sim, bissexualidade, homossexualidade e ideação suicida. Então, esse tem sido o meu carro-chefe. É claro que a gente tem o famoso, eu tenho que falar 5 vezes para ele obedecer, ele só obedece quando eu ameaço, se você não fizer, eu vou te bater, né? Tem isso também, porque toda casa tem essa dinâmica. Tem. Mas se eu falar de todos os meus atendimentos hoje, o que mais vem é a ideação suicida na adolescência. Com quantos anos, assim? Já 10, 12? A partir o meu público, né? Assim, a Vocês partir têm limite de dos... idade que pega? Não, pode pegar menino de 1 ano até 26 anos, 26 dá pra fazer educação parental ainda. Dá pra fazer ainda, né? E te prepara pra avô também, fica ligado. Não, mas eu sim. nasci pra estragar. Meus netos eu já estrago mesmo. Eu já falo pros meus filhos que tem que educar vocês. Eu tô aqui pra estragar. Porque quando chega assim, já tá na adolescência, aquele final da adolescência, é difícil remediar, não é? Não é impossível, porque tudo é questão de você... É manejo que a gente chama, né? Então, uma adolescente... Eu tô com 2 famílias hoje com adolescentes com ideação suicida. Os 2 têm 14 anos, 2 meninas. Então, quer dizer que tá perdido porque estão com 14 anos? Não, de forma alguma. Quer dizer que o manejo precisa acontecer de forma mais rápida por causa da condição daquela pessoa, da ideia mas que a não pessoa é tá. aquela frase do adolescente tá perdido, já era, já não tem mais volta. Tem muita volta. Eu sou muito crédulo nesse sentido. Eu acho que nenhum ser humano tá 100% perdido. Ele pode estar perdido em si, mas perdido para ser recuperado de forma alguma. Tem aquelas pessoas que querem, tem aquelas pessoas que não querem ajuda. Mas, principalmente o adolescente, eu falo que o adolescente ele tinha que ter um disjuntor geral, desligar e pronto, né? Mas não tem, a gente foi adolescente também, eu sei que eu não fui aquele anjinho para os meus pais. Eu sei que eu tive a minha fase difícil também na adolescência. E eu falo para as pessoas, tem que aprender a lidar que o adolescente, aquilo que falou agora há pouco, né? Você tá velho demais para brincar no parquinho. E tá novo demais para namorar, ou seja, fica fica perdido sem saber. meio termo. Ele fica sem saber o que é. Nem é adulto, nem é criança. Precisa de ter uma linguagem e eu fiquei feliz de saber dessa profissão, né? Que aí tem recursos, Fabiano, para poder lidar, porque não é fácil. Não é fácil. Hoje na minha casa tem um adolescente e graças a Deus ele me respeita muito, mas muito. Mas tem hora que eu falo, rapaz... Só misericórdia. Eu tenho vontade de quebrar seu pescoço. Eu Não tenho passa vontade. perto que não, Eu você tenho não vê vontade. não. Eu tenho vontade. Porque todo velho tem mania. Eu tenho minha mania. Eu não gosto que mexe nas minhas coisas. Não gosto. Você pode precisar? Não, posso usar? Pode, porque não quero. Não quer, né? Mas ele não pede. Ele mexe. Mas eu entendo o seguinte, é a fase da adolescente. E se ele faz isso, por exemplo, ele não é meu filho, é meu enteado. Então se ele faz isso é porque ele tem uma liberdade comigo de respeito. Porque se ele tivesse medo ou não gostasse de mim, ele nem passava perto das minhas coisas. Mas ele vai e mexe, e aquilo me irrita. Mas eu falei, é a adolescência, depois passa, vira adulto, não vai agir desse jeito. E hoje mudou muito, porque na nossa época a gente ia brincar na rua, os pais ficavam preocupados, né? O que ele tá fazendo, mas hoje é mais perigoso. A criança tá dentro do quarto, mas tem um mundo na frente dela ali, né? A internet é a rua mais movimentada do mundo, na palma da sua mão. E o perigo, né?
E pra tirar o tablet dessa meninada, a dificuldade? Manejo. Até na minha família eu tenho, né? Quando tira o tablet do menino, o menino vira o inimigo. E tem o porquê das telas. Essa ideia de que quando tira a tela a criança fica estressada, tem todo um porquê. Posso explicar de verdade? Por favor. Nós estamos aqui para isso. Para aprender. Então, o que acontece é o seguinte. O nosso cérebro ele precisa de estímulos, né? De dopamina. Dopamina. E aí, a rede social, ela traz a dopamina no nosso cérebro. Então, cada vídeo no TikTok da vida que você vê, cada vídeo que você vê no Instagram, Reels, isso gera uma descarga de dopamina. Porque a hora você vê um vídeo de um cachorrinho brincando com um neném, aí a hora você vê um cara que foi assaltado e não sei o quê. E sempre um vídeo novo, um assunto diferente, isso vai dando microdoses de dopamina no seu cérebro. Isso é viciante. Doses é o mesmo pequenas, barato, né? Do drogado. É exatamente o mesmo barato de um viciado, de um cracudo lá. É a mesma história. Então, aumenta-se as doses de dopamina no cérebro e a pessoa fica em êxtase. E quando a dose de dopamina cai, eu preciso de novo. Então, vem outro vídeo, e aí vem outro vídeo. E assim, você nunca sai do Instagram, você nunca sai do TikTok. Quando a gente fala de crianças pequenas, que tem ali aqueles aplicativos, mesmo que sejam de jogos, né, que são ali super estimulantes para criança, é a mesma coisa. São sempre microdoses de dopamina sendo injetadas no cérebro da criança. E aí, quando você tira, o que o cérebro entende é a abstinência da dopamina. E é a mesma bad vibe que a gente fala do drogado. Então, por isso que ele fica irritado. Porque ele tem comportamento de abstinência. Aí você passa uma técnica para ir tirando? Isso. Os pais, é aos poucos, não é? Isso. Tem que parar tantas horas hoje, né? É porque nada... É assim, técnica de conta-gota ou técnica da cachoeira. A cachoeira nunca funciona. O conta-gota, ele funciona. Então, tudo é conta-gotas. Né? Você vai mudando. Aí nunca mais você vai pegar. E a maioria é assim, não é? A maioria é assim. Qual que é o problema se você faz técnica de cachoeira? Já vou trazer qual é o seu problema aqui. A técnica cachoeira, que é nunca mais vai mexer no tablet, nunca mais vai pegar no celular, ela não se sustenta a longo prazo. E aí você vira o pai e aquela mãe que fala uma coisa e faz outra. E aí seu filho não confia mais em você. Isso tirou as palavras da minha boca. É verdade, é isso aí. Eu acredito muito no conta-gotas. Devagarzinho, vai com calma. E às vezes, qual o problema de nós adultos? É que a gente pega uma régua para medir todos iguais. E cada filho, cada família, ela tem um modo de aferir diferente. E é aí que entra o profissional para poder descobrir aonde mexer, como mexer e qual a quantidade de gotas, correto? Exato. E até mesmo gêmeos que têm a mesma carga genética não têm a mesma personalidade. Então, eles carregam o mesmo DNA e são pessoas totalmente diferentes. Tanto que nós temos muito comum, não sei se vocês têm, assim, familiares gêmeos, a gente tem sempre um gêmeo que é dominante e um gêmeo que é passivo. Que é passivo. Então, o dominante vai sempre ser... Os amigos do irmão são sempre os amigos dele, né? O grupo, ele sempre é o grupo do irmão dominante. E aí ele engole... Frequenta onde o dominante é que decide... Exato. Não, isso é verdade. Mas esse trabalho seu, qual é o período que você trabalha com a família? Eu tenho algumas frentes de trabalho. Eu tenho a consultoria, que funciona mais ou menos como uma psicóloga. Que online também? Tudo online. Meu trabalho todo é online para facilitar a dinâmica, porque estamos falando de crianças pequenas. O pai não tem aquela disponibilidade de deixar a criança com quem? Não tem rede de apoio. Então, o online facilita muito nesse momento. Então, tem a consultoria, que é sob demanda. Então, digamos, meu filho está com nota baixa na escola, eu quero incentivar ele a estudar. É a demanda. Então, nós trabalhamos em cima da demanda, quantas sessões forem necessárias no intervalo a combinar dentro da demanda da família. Então, digamos que a cada 15 dias, aí eu passo orientações, passo ferramentas, a família põe em prática, depois retorna. O que funcionou, o que não funcionou. Então, vamos tentar isso, tenta isso de novo. E assim, vamos. Aquela dinâmica se encerrou, abre-se uma nova ou não. Ou a família fala, por enquanto é só isso, obrigada, tchau. Conseguiu resolver. E aí conseguiu resolver. Tá, eu já tive mães, por exemplo, que chegaram para mim para fazer uma consultoria. Minha filha quer namorar, o que eu faço? Quantos anos? 12. 12 anos. 12 anos. E aí, então, eu quis conversar com a mãe, queria a minha ajuda pra gente montar um plano de ação. Online. Tudo online. Para montar um plano de ação de como que
deixa, mas não deixa essa menina namorar. Quais são os termos que a mãe aceita? O que, que a mãe considera namoro? O que, que a filha considera namoro? E a partir daí, eu brinco que são os 10 mandamentos do pai e da mãe. Então, eles criaram ali mandamentos que é assim, ó, quer namorar, mas a regra é essa. Quer namorar, mas a regra é aquela. E aí, listou-se, né, nesse caso, os mandamentos e só precisamos de uma sessão. Então, eu não sei se a menina não namora mais ou se resolveu tudo. Porque às vezes também pode ser só uma explosão do momento. Porque também tem um detalhe. Quando você vai estudar história, você fala assim, poxa, uma menina de 13 anos querer namorar? A minha avó casou com 13 anos. Então, ou seja, vai de geração para geração. Eu, né? Acho que uma menina de 13 anos não deveria namorar agora, deveria focar nos estudos. Isso não quer dizer que ela não vá sair com seus amigos, com seus colegas e tudo. Mas deixar uma fase de namoro lá para depois dos seus 15 anos, 16 anos. Mais cedo a vida sexual também. Vida sexual e tudo. As meninas até menstruam mais cedo. Mais cedo, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um amigo que na família dele, uma menina foi mãe aos 10 anos de idade. Ou seja, ela engravidou aos 9. E não foi abusada. Não foi abusada. Não. O filho dela foi criado como irmão dela até os 20 anos. Meu Deus. Os 20 anos ele quis bater nela, porque pra ele era irmã. Aí brigaram, ele foi bater. Aí a família foi obrigada a falar, não, ela é sua mãe. Foi um choque muito grande pra ele. Foi aí que a realidade mudou. Que aí foi entender que aquela irmã dele não era irmã, era mãe. Ele com 20 e ela com 30. Agora, quando entra em enteado, já muda muita história também, né? Famílias mistas, né? Que a gente chama, né? Famílias mistas. Às vezes tem os seus, os meus e os nossos envolvidos. Esse filme é legal. Exato. Esse filme é bom. Existe uma outra dinâmica. Existe, mas assim... Tudo depende de como esse enteado vê o pai ou a mãe, a madrasta ali, né? No caso, padrasto, madrasta. Como é a relação dele com o pai biológico ou a mãe biológica. Tem vários fatores que tem que ser levado em consideração. E também pensar assim, um padrasto, às vezes, ele não se coloca na posição de pai porque acha que não deve. Mas se ele é a figura masculina da casa, ele tem que ser o pai do enteado dele. Ele tem que ser o pai. Ele precisa ter essa figura de, eu não posso mandar nem porque não é meu filho. Mas respeito é complicado, né? Aí tem que conversar, tem que entender por quê. Porque muitas vezes já entra adolescente grande, né? É porque, como ela estava dizendo, tem que saber o porquê da dinâmica. Igual eu falei, por exemplo, tem meu enteado, ele tem 16 anos. Ele chega pra mim e fala assim, olha, você é meu pai, e tinha 10. Ele falou assim, olha, você é o pai mais próximo que eu tenho. Pronto. Então, claro que ele tem toda aquela dinâmica de eu falo, pega esse copo, leva ali pra mim. Já levo. 2 horas depois o copo tá no mesmo lugar. Mas isso não é dele, é do adolescente. Mas ele tem esse respeito. Mas eu já conheço casos entre relação de padrasto e enteado que são uma guerra. Aí entra o que ela estava falando, que você tem que entender o que levou e por que está essa relação. A frase boa para explicar o que você está falando é o seguinte: todo comportamento é uma comunicação. A gente não sabe o que a criança está querendo. Então, o comportamento é uma necessidade que não foi verbalizada pela criança ou adolescente. Então, se o seu enteado ou sua enteada, ele peita você, ele não te respeita, a gente tem que ir para além, a gente tem que ir mais fundo nesse comportamento dele e entender por quê. Às vezes é ciúme da mãe, do pai, né, que você tá casado ali. Às vezes você fez um irmãozinho novo com a mãe dele, aí ele tá com ciúme desse irmão. Existem vários. Às vezes teve que remanejar a casa para receber essa nova pessoa, talvez com os filhos dela, e ele perdeu o espaço. Existem milhões de contextos para dizer, por que o enteado não respeita ou briga o tempo inteiro, né, com o padrasto, ou enfim. É tudo que é diálogo. É diálogo. Porque eu trabalho com desenvolvimento pessoal, ajudo pessoas também, né? Então eu sempre falo, olha, o primeiro caminho é o diálogo. E você é responsável, não é pelo que o outro escutou, não é pelo que você falou, não, é pelo que o outro entendeu. Então você tem que saber o que você está falando que o outro está entendendo. Porque senão, você está falando uma coisa aqui, ele está entendendo totalmente ao contrário. Tem uma frase na comunicação social que é assim, entre o que eu digo e o que você escuta, existem anos-luz de distância. Eu tenho um vídeo na internet que eu conto uma história que aconteceu comigo em Paracatu. Eu estou num local e eu estou escutando uma pessoa gritar, sunga, 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 um desespero.
Só que para mim, sunga, até aquele dia, era um short masculino para ir à praia. Só que para aquele rapaz, sunga era levantar. Tinha uma peça caindo sobre ele e tava esmagando ele não aguentava segurar. Ele tava gritando sunga? E sunga, sunga. Aí quando eu olhei, fui lá, ajudei. Falei, rapaz, você não pediu ajuda, eu tô pedindo. Eu falei, você tá falando sunga, mas é para sungar. Aí que eu fui entender que sungar subir, né? era subir a peça. Então, eu falei, é comunicação. Ele tava morrendo, pedindo ajuda, eu escutando a ajuda e não entendia por quê. Porque eu entendia outra coisa. Entendi. Outra coisa. Eu tenho até um videozinho no meu canal que eu falo sobre isso. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você está falando algo que você pensa que os outros estão entendendo então. E aí na família, principalmente a família mista, acontece muito isso. Que já tem aquele resquício. Poxa, tá no lugar do meu pai, tá no lugar da minha mãe, né? A minha filha fala que tá no lugar dela. Ela assim, ó, o senhor é o homem da minha vida. Graças a Deus ela está muito bem com a minha esposa, né? Mas o senhor é o homem da minha vida. Eu falei, não, o homem da sua vida é seu marido. Eu não sou mais agora. Mas ela é assim, mas se dá muito bem. Mas é questão de comunicação, de conversa, de diálogo, para poder... Porque é um desafio, esse trabalho seu, para mim, eu já trabalho com pessoas já há muitos anos, já há 30 anos que eu venho trabalhando, ajudando pessoas a melhorar a qualidade de vida, eu nunca deparei exclusivamente com isso. De trabalhar com família, trabalha sempre com o indivíduo. Que é a raiz ali, né? Pode trabalhar até com o casal. Às vezes o casal quer trabalhar junto, eu já fiz isso por algumas vezes. É difícil, mas dá para fazer. Eu geralmente trabalho só com o indivíduo. Você trabalhar com a família, para poder... Às vezes o pai reconhecer que está agindo errado com o filho. O ego, às vezes, é a maior barreira que a gente tem. O ego, olha, por isso, eu falei do nível de consciência, eu vou trazer o porquê. Porque esse nível de consciência que eu trouxe, que nem sempre qualquer um está disposto a passar pelo processo de educação parental, tem a ver com isso, tem a ver com ego. Porque às vezes você foi aquela pessoa que apanhou de tudo que é coisa, pau de goiabeira, cinto, ferro e tudo mais, e acha que você é uma pessoa melhor porque apanhou com isso. Dizendo que, se eu não tivesse apanhado com isso, eu era um bandido. E, na verdade, não tem nada a ver. Você ressignificou o que aconteceu com você e aí você virou uma pessoa melhor. Quando eu digo de nível de consciência, é isso. É abandonar o ego de dizer que honrar pai e mãe é dizer que tudo que eles fizeram para nós foi bom. Muitas vezes não foi. E tá tudo bem você ressignificar, você dizer, cara, meu pai e minha mãe me ensinaram coisas boas e coisas ruins. Não é desonrar pai e mãe. É pegar o que foi bom para você e repetir. E pegar o que não foi e refletir, jogar fora. Pronto. Bonito, hein? Película, né? Qualquer coisa que joga pra fora. É a minha filosofia. Eu falo para as pessoas o seguinte, ó, se você quiser ouvir sobre o meu pai ou sobre minha mãe, você só vai ouvir coisa boa. Pô, eles eram... Não, tinha erro demais. Só que eu prefiro não focar no erro, nem como agiram comigo, nem o que erraram. Por quê? Porque não vai mudar nada. Ambos já faleceram, não vai resolver absolutamente nada. Então eu foco no que é bom, tem que ser assim, né? Ensino para os meus filhos, repasso para os meus alunos e o que foi ruim serve de experiência para mim não repetir. Exato. Para mim não fazer. Não esquecer o que te aconteceu também. Porque é importante você lembrar o que te aconteceu. E a sua geração é uma geração que... Eu não sei quantos anos o senhor tem. 48. São duas gerações, 10 anos mais velha que eu e 20 anos mais velha que eu. São outras gerações. A geração de vocês dois apanhou com muito mais por quê? Passa aqui pra você ver se você não apanha. Passa lá pra você ver se você não apanha. E aí, é uma geração que cresceu muito bem, obrigada, sim. Respeitava os pais? Sim. Mas porque tinha medo de apanhar. Não só porque respeitava pai e mãe. E aí, a frase que eu trago, que é a consciência que eu trago pros pais, é o seguinte: se você não estiver vendo, o seu filho vai fazer o errado ou o certo? Com você perto ou você longe, como é que fica, né? Porque é o famoso adulto que quando tem o pardal ele freia, quando não tem ele acelera. E aí, você tá respeitando a regra? Você não tá. Não tá, eu falo isso. Usar o capacete sem prender ele aqui, porque tô de capacete, que senão o Detran me multa. Mas não tá preocupado com a segurança, não foi conscientizado disso. Então a nossa geração tem esse resquício que apanhou porque tinha medo. E muitos, até
pegando a sua idade e a idade dele, tem muitas pessoas também que nunca ouviram eu te amo de pai e mãe. Sabem que foram amados, com certeza foram amados, mas nunca ouviram. E hoje tem dificuldades de verbalizar isso para os filhos. Isso é um reflexo da geração não foi criada com nenhum amor. Pai e mãe era sinônimo de autoridade e fim de papo. Eu pegando esse gancho aí, eu fui ouvir meu pai dizer que me amava uma vez na vida. Uma vez. Só que o que eu fiz? Com meus filhos, no ventre da mãe, eu já declarava amor para eles. E até hoje, meus filhos são... Eu tenho 2 meninos, que eu falo que é menino, né? E uma menina. A menina tem quase 40. Então, você vê a idade dos meus meninos. Eu não tenho vergonha nenhuma de onde está. Eu te amo, abraço, beijo. Um tempo atrás eu estava no shopping com o meu caçula. Nós dois estamos andando no shopping aqui no pé do terminal rodoviário, aqui no Guará. Sei. Eu até esqueci o nome. Shopping, né? E o Parque Shopping. Nós dois estávamos lá lanchando. E as pessoas acharam que era um casal de gays. Assim, ele punha batatinha na minha boca, eu punha batatinha na boca dele. Aí ele é grandão. Eu sou 1,66 m, ele tem 2,7 m. Nossa. Então é grandão, né? As pessoas olhavam para nós assim e falavam, rapaz, o povo tá olhando para nós. Rapaz. O velho da lancha. O velho da lancha. O velho da lancha. E aí ele só tá preocupado, assim, para ver o relacionamento com meus filhos. Então, assim, eu não ouvia e eu disparei e eu disparo, né? O meu enteado mesmo chega assim, eu te amo, para mim. Por quê? Porque eu falo, eu te amo. Eu falo o seguinte, ó, você tem que falar não só de palavras, tem que falar de sentimento. Então, quando eu chego para o meu filho, para minha filha, para os meus netos, para dizer eu te amo, é porque eu amo mesmo, eu tô ali para o que der que vier. Eu falo pro meu lá em casa, como o enteado, né? Eu falo para ele o seguinte, ó, aqui dentro de casa é o seguinte, se você brigar com a sua mãe, eu tô do lado dela. Não interessa o que ela fez, ela nunca vai estar errada, você está sempre errado. Eu tô com ela. Agora, se for na rua, rapaz, escolhe o lugar que ela vai enterrar o corpo. Tô com você. Agora, em casa é com a sua mãe. Então ele já aprendeu que ele pode ir lá, tá, até aqueles resquícios de filho e mãe. Então ele já sabe que ele não precisa nem contar comigo, que eu tô do lado dela. Já sabe, né? Mas ele sabe que eu amo, que eu cuido, que mexe nas minhas coisas, que eu tenho vontade de quebrar o pescoço, mas paciência, lidar com a situação. E eu não ouvi isso de meu pai, né? Não ouvi isso da minha mãe. Da minha mãe eu não me lembro nenhuma vez dela ter me dito eu te amo. A minha mãe tem 41 anos que ela morreu. Então eu vivi pouco tempo. Da criação, né? Mas eu sei que me amavam, porque meu pai trabalhava para nos sustentar. Minha mãe nos cuidava da gente muito bem, então demonstrava amor do jeito dele. Meu pai já me pôs de castigo na porta da rua, gritando, eu tô aqui porque eu sou sem vergonha, de joelho. Gritando aí. De joelho, meus colegas passando na rua, porta aberta, né? E eu de joelho, tô aqui porque sou sem vergonha. E no outro dia eu tava na escola. Meu Deus. Eu tava na escola. E os alunos... Naquela época, eles tinham medo de bullying, porque poderia sobrar para eles em casa também. Antigamente era assim no medo, né? A humilhação, né? A humilhação. Isso aí é uma humilhação. É humilhação. Só que o que acontece? Eu não trouxe isso para minha vida. Tanto é que eu falo muito pouco sobre isso. Quando eu falo, é uma questão educativa. Eu não trouxe isso para meus filhos. Como eu falei, todas as vezes que eu precisei de corrigir meus filhos, só corrigi na calma, seja para conversar, seja para poder colocar de castigo, para uma disciplina mais forte, sempre foi depois que eu me acalmei. Por quê? Porque eu já vi muita gente machucar, ferir fisicamente e com palavras por causa do ódio. Depois, o que eu fiz? Em São Paulo, uma vez, uma menina riscou o carro do pai, novinho. O pai pegou um martelo aquele de bife e dilacerou a mão da menina, com raiva. Quando ele passou a raiva, a mão já não tinha mais como recuperar. Ele preso e tudo, e aí o pessoal já começou a cuidar para ele não suicidar. Porque quando ele viu que a filha dele, pequenininha, sem as mãos, ele entrou em desespero. O pânico, né? Que é isso? Falta de controle emocional. Controle emocional. Se deixasse passar, corrigisse, conversasse, não tinha chegado a essa situação. E eu não sei se no seu trabalho você encontra violência, né? A violência física também. A violência física dos pais contra os filhos. Não extrema, porque, como eu falei, a pessoa, para me procurar, já tem um nível de consciência que ela já passou dessa fase. Claro, dá umas palmadas e tal, mas não é aquela coisa de arrancar o couro, né? Igual a gente fazia antigamente. Igual eu falei assim, você dá uma... Vou colocar a vara, que não necessariamente não precisa ser a vara. Você dá uma varada no filho, não quer dizer que é uma violência.
Eu deixo bem claro isso, porque tem vezes que você não precisa nem dar uma varada. A pessoa pega o que tem e joga no filho, é uma violência sem tamanho. Você imagina, você pega um celular mesmo, que é leve e tudo. Dependendo do jeito que ele pega na pessoa, ele machuca. Oxe, É uma violência. Já tiveram colegas minhas aí, adultas, que a mãe jogou uma faca nela, de longe. Meu Deus, gente. E cortou. Pegou, né? Pegou. Pegou aí você pega no olho, não foi no olho, mas pegou. Mas se pega, né? É uma situação que não tem... Complicado. Ei, Bianca, e essa explosão de TDAH? Você faz o diagnóstico também? Quando você pega? Não, porque precisa ser psicólogo para fazer esse diagnóstico. Tem que ter a faculdade de psicologia e depois fazer a especialização para poder laudar, né? Então, não chego nessa parte porque precisa primeiro ser psicóloga, então não sou psicóloga para fazer essa parte. Mas... Provavelmente o que está sendo visto agora é que esse aumento de TDAH ele está relacionado às telas. Porque as telas também bagunçam o cérebro da gente com essas informações e aí... Muita comparação, né, na internet. Também, mas assim, o TDAH, aula de neurociência de novo? O TDAH, ele tem uma... Eu preciso dar as mãos agora para vocês entenderem. Quando a gente tá... Vou fazer para a câmera para ficar didático. Sim. Quando a gente tá jogando um videogame, alguma coisa assim, nosso olho sempre fica assim, ó. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Isso aqui, então, a gente chama de atenção exógena para fora, exógena, difusa, bagunçada. Então a gente tá vendo um joguinho, vendo um filme, um desenho, a gente tá sempre assim com os nossos olhos. Quando a gente vai estudar, vai ler um livro, vai assistir uma aula, a gente precisa que os nossos olhos fiquem olhando num ponto fixo, olhando para um professor. Então é a atenção endógena para dentro, concentrada em um único ponto, como eu tô aqui agora para a câmera olhando especificamente para você. Isso, quando a gente treina uma criança o dia inteiro com um olho bagunçado, senta na escola e vai estudar, o cérebro não consegue, ele está destreinado a essa atenção concentrada. Então vira aquele aluno que fala, ai, que aula chata, não consigo olhar para o professor, não tem como botar o professor em 2x na velocidade, né? Rápido ali. Porque também, então isso tudo é em questão neurológica. Então as telas estão dando falsos diagnósticos de TDAH por causa do excesso de telas real, porque no cérebro tem comportamentos iguais TDAH. Essa desatenção, essa hiperatividade, como eu falei, tem a ver com a dopamina lá no começo da nossa conversa aqui. Então a criança tá elétrica. Não tem paciência. Não tem paciência, tá nessa sobe e desce da dopamina. Rápido, né? Isso aí tem a ver com a hiperatividade. E a falta de concentração, que é característica do TDAH, mas também tem em falsos diagnósticos, é por causa dessa falta de concentração. Então, existem exercícios que você faz para a criança voltar a se concentrar. E aí já vou dica grátis aqui, ó. Antes da aula, 0 telas. Antes do dever de casa, 0 telas. Nada de ficar fazendo intervalos de 20 minutos de dever de casa, 10 minutos de telas, 10 minutos de dever. Não funciona. Bota para fazer polichinelo, para correr, para andar de bicicleta, mas telas não. Porque quando ele voltar para o dever de casa, ele vai estar pior do que quando ele saiu do dever de casa. E é viciante mesmo. Meu enteado foi assaltado e levaram o celular dele. Ele ficou 1 semana sem celular. Adoeceu, hein? Gente, o comportamento dele de casa, você via que ele estava fora do mundo. Levaram minhas mãos, né? Fora do mundo. Fora do mundo. Aí, de vez em quando, ele pegava o meu celular, eu pegava o celular da mãe. Pegava pouco que a gente restringia. Falou, olha, a gente aconselhou para você não sair. Você saiu e ainda foi ficar na rua olhando. Ou seja, você chamou o cara para roubar, né? Então, assim, a gente via realmente o desespero sem a tela. Que é... A minha geração, não. A gente virou adulto sem conhecer a tela. Eu, por exemplo, me lembro perfeitamente. Quando o telefone saiu de ficha para cartão, a minha cabeça deu um nó. Porque eu falei, a ficha eu ponho. E o cartão, como é que funciona? Eu tentava entender essa tecnologia, esse mecanismo. Aí, beleza, quando eu consegui entender, veio o celular. Eu falei, não, mas o telefone com pulso de energia pelo cabo eu consigo entender, mas eu não consigo entender como é que você pega um aparelho e sai, vai andar com o aparelho, e diga-se de passagem, naquela época era o aparelho. Era o aparelho. Tinha um colega meu que... pendurava na calça, Não, tinha um colega meu tinha que a bateria dele não tinha, você tinha que ter uma bolsa para carregar, que era o tamanho de uma bateria de Fusca. Meu Deus, cara. O celular dele.
Quase um gerador, né? Um mini gerador. Quase um gerador. Aí depois veio o analógico, depois veio o digital e tudo. Mesmo assim, o meu primeiro telefone digital pesava quase 1 quilo. Meu Deus. Celular. Aí para entender isso. Só que essa geração que já nasceu com o computador, eu tinha o maior medo de computador. Quando eu chegava perto de um computador, assim, para mim era uma Suava, né? Você tá doido, até que, né, hoje minha principal ferramenta de trabalho é o computador. Então, essa geração de hoje, que nasceu com a tecnologia, tem uma facilidade muito grande de assimilar as coisas, mas também de viciar. Sim. Porque, por exemplo, eu consigo deixar o meu celular ficar 1 semana sem pegar nele, se não tiver necessidade. Eu fico com o meu celular por necessidade, porque eu trabalho. Da internet. Mas, por exemplo, hoje a gente tá escravo. à noite, todo mundo que manda mensagem para mim já sabe, mandou à noite, que não tem resposta, é só no outro dia. Meu filho mandou para mim assim, esse caçula: pensa, meu velhinho, boa noite. Eu sei que vai ver só amanhã mesmo, então já leva um bom dia. Porque ele já sabe que depois do meu expediente, depois que a minha esposa chegou, a minha esposa ela é diabética, então quando ela tá fora, eu fico monitorando, fico com o telefone, porque se acontecer qualquer coisa, a gente tá ali. Mas chegou em casa, meu telefone vai lá pro cantinho dele na mesa e acabou. Pode ligar, pode vir mensagem, vai voltar, falar, tem mensagem, eu falei, amanhã eu respondo. Ou agora à noite não é expediente, não tem nada marcado para noite. Se tiver é diferente. Por exemplo, eu tô negociando, tô conversando, tenho uma aula, aí é diferente. Mas não tem, o telefone tá para lá. Eu consigo isso, mas essa geração nova eu vejo que não consegue. Outra coisa que eu queria trazer, assim, se me permitem abrir uma pauta aqui também. Por favor. As telas, elas vieram muito agora também porque a gente tem que falar de uma dinâmica familiar que mudou. A mulher está no mercado de trabalho também. Sim. E não deixou de ser a dona de casa, né? Então é o que a gente fala de dupla jornada e tudo mais. Não quer dizer que eu vejo muitos dos meus atendimentos maridos ajudando em casa. Isso é ótimo. Se você não faz, faça. Ajude sua esposa. Eu só não limpo o chão. Mas lava a louça, Lavo ajuda louça. com a O comida. almoço de domingo na minha casa é meu. Só se eu não tiver. Se eu estiver trabalhando, se eu não estiver em casa. Mas se eu não tiver, o almoço é meu. Domingo passado foi aniversário da minha esposa, ela queria comer uma feijoada. Eu fiz foi um tacho de feijoada. Né? Durante a semana, as obrigações de casa é do menino que fica lá. Ele só estuda e cuida da casa. Então, a janta, essas coisas, tudo é ele que... E faz muito bem. Mas essa dinâmica do marido Então, ajudar, te interrompendo, né? Ajuda muito, o seu marido ajuda. Claro, porque 2 mãos, né? 2 pessoas ali, 2 pares de mãos vão trabalhar bem melhor do que um só. Anda rápido, né? E aí a mãe, ela se vê obrigada a... Tá bom, eu voltei do trabalho, cheguei em casa, tenho que fazer a janta. E o menino? O que eu faço com o menino? Porque o menino tá lá. Tem que entreter ele, né? E o menino quer a atenção da mãe, quer... E aí, então, o que eu faço com esse menino? Porque não dá pra cozinhar enquanto tô com o menino... E aí a tela virou uma babá eletrônica. Nem pode, né, cozinhar com a criança no colo, que é um risco violento. Então a tela, ela virou um recurso. E eu não julgo essas mães por usarem a tela como um recurso, desde que seja pensado o que está sendo oferecido, a quantidade de tempo, porque ok, a gente pode falar ali, dependendo da idade, tem horários que até a própria Associação de Pediatria Brasileira, ela conta como prejudicial ou não. Então, ela fez uma classificação ali, cada faixa etária tem mais ou menos a quantidade de telas necessárias. Mas o que tá lá é assim, de 0 a 3 anos, se eu não me engano, é 0 telas. Não tem como. Hoje em dia não tem como. 3 anos, 0 telas. Não tem como assim. É muito difícil. A mãe precisa se virar nos 30. Quem tem que fazer os afazeres em casa, não tem como. E se for trabalhar home office, é pior ainda. É muito complicado. Então, assim, eu entendo, eu não julgo as mães que às vezes estão no restaurante e entregam ali o celular para o filho enquanto a comida no restaurante não chega. Precisa, às vezes, ter isso. Mas não precisa ser necessariamente o primeiro recurso. Você pode tentar ali ter uma quantidade X de brinquedos que a criança se interessa. E tem ferramentas que a gente consegue até colocar a criança na cozinha com a mãe, fazendo alguma coisa que não atrapalhando a mãe na cozinha, mas se sentindo pertencente àquele momento. Ao ambiente, né? Dá para fazer. A tela não precisa ser a primeira opção, mas ela pode ser um recurso que eu não vou dizer para você tire a tela. Não existe mais isso. Na adolescência não existe mais isso. O que existe é o que a gente chama de controle parental
das telas. Aí são aplicativos que colocam tempo, tem aplicativos que espelham o celular dos filhos no celular dos pais. Então, até pesquisas que eles fazem no Google, você fica sabendo quantidade de tempo de Wi-Fi. Então, não é nem às vezes do aplicativo. Você pode dizer, 30 minutos de Wi-Fi. Acabou, ele vai ter só uma calculadora na mão, não faz mais nada o celular dele. Então, existem hoje ferramentas para você não precisar retirar 100%, mas também controlar o seu filho. Existe essa eu acho, possibilidade. acho muito importante, Fabiano, esse controle. Assim, é perigoso a tela? É perigoso. Sem sombra de dúvida, o ser humano ele precisa de contato com outro ser humano, precisa de contato com a terra, precisa de brincar e tudo. Mas hoje, na atualidade, para mim, que venho de uma geração mais antiga, é difícil entender. Isso eu falo assim, eu sou mente muito aberta, mas é difícil entender que uma pessoa consiga ficar 5, 6 horas no telefone grudado. Assim, e o que você tá estudando? Não, tô aqui jogando, tô assistindo, né? Aquela coisa toda. É difícil entender. Mas é uma geração diferente, uma geração que já nasceu com aquilo ali. Se você perguntar algumas coisas do passado, a pessoa não estudou, não tem conhecimento nenhum, não sabe. Então é muito difícil. Mas assim, eu acho que os pais eles têm que trabalhar e tirar um tempo para viver a família. Viver a família. Eu sempre tirei isso com meus filhos. A gente matava os caras do shopping, os seguranças do shopping de raiva, porque a escada rolando estava subindo, nós estava descendo, e nós fazíamos assim, sem quebrar nada, sem tumulto. Eu deixava a criança ser criança, mas quantas vezes rolei na grama, literalmente rolando na grama, e quando ela se a camisa estava toda suja, a mulher braba, não, estamos divertindo, né? Hoje eu faço com meus netos. Eu tenho 2 netinhas, tenho um neto, tá chegando um outro agora. Quantas e quantas vezes eu no meio da rua com a menina aqui assim, e dançando, e ela dançando, e sem música nenhuma, o povo passando e olhando, e falando, falava, você tá preocupado? E ela, não, vovó. Eu falei, nem eu, eles não pagam a minha conta. Vamos comer um cachorro quente. Sujou a roupa, qual o problema? Vai lavar depois. Pronto. Fica à vontade. Viver aqueles momentos, porque... não volta, né? Eles não vão voltar nunca mais. Por mais que você possa ter dinheiro, ter tecnologia, ter o que for, o momento que você viveu com os filhos, você é um presente. Né? Que legal. É um presente que, assim, para mim, eu sempre posso usar eu como exemplo, né? Por exemplo, meus 3 filhos estão tudo longe, moram tudo em Minas Gerais e eu moro aqui. Mas quando eu paro para pensar o que eu vivi com cada um, para mim não tem preço. Não tem preço. Tem um influencer famoso, eu esqueci o primeiro nome dele agora, mas é o Piangers. Ele é bem famoso, ele entra nessa temática de família, ele fala muito do papel dele de pai. E ele fala uma frase que impacta muitas mães, que é assim, a gente só tem 12 anos com os nossos filhos. Depois dos 12 anos, quando eles entram, propriamente dito, na pré-adolescência e adolescência, eles começam a se afastar do pai, da mãe é natural, para se descobrir quem eu sou no mundo. Precisa desse afastamento, então eu sempre trago nos atendimentos que esse afastamento é assim, essa roupa que eu visto é porque eu gosto ou porque minha mãe comprou? Esse vocabulário que eu falo, essa gíria que eu falo, é porque a minha mãe fala ou é porque eu gosto de... Então existe necessariamente esse afastamento do cabelo azul, da roupa preta, sabe? Do caminho de rato no cabelo aqui. Daqueles risquinhos, cabelo amarelo com cara tatuagem. de futebol. Tatuagem não tem como tirar, quer dizer, tem como tirar, mas é mais difícil. Mas esse negócio que a gente chamava antes da turma, né? A turma, minha turma. Aceito, né? Então o adolescente ele precisa disso, mas antes disso é o filhinho do papai e o filhinho da mamãe, então precisa aproveitar. Quando a gente fala em termos de colégio, que entram ali com 4, 5 anos, então a gente pega 12 e tira os 4 anos que ele não estava no colégio, são só 7 anos de Dia dos Pais. 7 vezes da dancinha de Dia dos Pais no colégio. 7 vezes de Dia das Mães no colégio. Quando você não vai uma vez, das 7, você perdeu uma. Perdeu uma. E isso faz uma diferença muito grande. Porque a galera tem a cada geração, eu posso dizer isso com firmeza, cada geração tem a sua linguagem. Hoje a linguagem é véi. É véi e mano. E quando eu quero implicar lá em casa, eu falo, e aí, mano, mas não pode. Aí como ele sabe que não é a minha linguagem, ele sabe que eu estou implicando com ele. Então, assim,
Os pais precisam entender isso. Eu custei entender. Eu, de verdade, não é que eu já nasci com a mente sempre... Não, eu tive muita dificuldade para entender muita coisa. Sobre sexo, para conversar com a minha filha, não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Para conversar com os meus filhos, diversos assuntos, né? Eu, por exemplo, não tenho tatuagem nenhuma, não gosto de tatuagem, mas os meus meninos são tatuados. O do meio tem acho que umas 10 tatuagens, e o mais novo tem o corpo quase todo tatuado. Caramba, hein? Não, ele tem uma coruja aqui no peito assim, ó. E ele falou assim, ele fez, porque eu gosto de coruja, ele fez em minha homenagem. Mas ele tem tatuagem para tudo. Eu já fui mais humilde aqui, em homenagem a meus pais. Ele fez uma corujona assim aberta, então ele tem cheio de tatuagem. E aí ele fala, pai, vamos fazer uma, porque ele faz tatuagem também, né? Ele não trabalha às vezes, mas faz. Né? Eu falei, filho, se eu não fiz como novo, deixa agora depois quieto, de né? velho, vamos largar. Depois vai querer vir com o brinco, né? Ele fala assim, olha, pode ter certeza de uma coisa, antes do seu banho, você vai fazer uma tatuagem. Eu falei, então você vai trabalhar muito a minha psique. Você vai... Às vezes, porque assim, aí falando rapidamente de tatuagem, porque eu quero trazer um outro ponto legal aqui pra vocês. Antigamente, a tatuagem, ela era muito atribuída a um significado. Hoje em dia, ela é muito estética. Por isso que estão fazendo cada vez mais tatuagens. Porque assim, um leão, achei bonito. Vou tatuar um leão. Mas o que significa? Nada, eu só achei bonito aquele leão. Hoje tá assim. Então, por isso, cada vez mais pessoas mais tatuadas. Porque perdeu um pouco da essência ali. E aí, eu nunca tinha tatuagem até eu completar 35 anos. Aí eu falei, não, eu vou fazer. Aí falei com o meu irmão, que é todo tatuado, igual você tá falando aí. Aí eu falei, Bernardo, como que você escolheu essas tatuagens? E as deles têm significados ali que ele foi me explicando. Eu falei, tá bom. Aí fiz uns 2 dias de brainstorm e falei, não, vou fazer 7 tatuagens. Aí ele, nossa, 7? Eu falei, não, isso aqui. E todas as minhas tatuagens têm significados. Tem um porquê. Tem sempre um porquê. E aí, assim, o que realmente mudou em relação à tatuagem é isso. Por isso que eu acho que a gente deve segurar os filhos pra fazer tatuagem, porque hoje faz total sentido ter uma caveira no meio das costas. Daqui a pouco não vai fazer sentido nenhum. O meu menino do meio, todas as tatuagens dele tem um porquê. Já o outro eu não sei. Ele simplesmente, quando aparece, bonito. Ele mostra uma foto de uma coisa, mostra a foto do outro. Nos dedos tem, na mão e tudo. Fala, filho, não vai sobrar mais espaço, não. Ele usava alargador. A orelha dele é bem... Agora vai costurar a orelha por causa do trabalho. Mas como é que você deixou? A primeira pergunta que fizeram, como é que você deixou? Eu falei, primeiro porque não é minha propriedade. Meus filhos nunca foram minha propriedade. Foram meus filhos porque Deus me deu para criar. Então, sempre deixei claro para eles, vocês não são minha propriedade. Vocês são meus porque eu tenho a obrigação de mostrar para vocês o que é caráter, criar vocês como cidadão do bem. Agora, quando ele foi fazer, tudo que ele foi fazer, eu aconselhei. Ele falou, cuidado, porque vai vir consequência. Tá preparado? Não tá preparado? Se prepara. Então, pronto. Agora ele vê a necessidade de costurar a orelha, por causa do trabalho exige. Senão ele tem que mudar de profissão, tem que mudar... Então, falei, tá vendo as consequências? Falei, não, pai, mas eu fui muito feliz no meu tempo. Agora tem que fazer, vamos fazer. Falei, ótimo, é isso que eu quero que você entenda. Não é perseguição, não é bullying, não é preconceito. Porque tem pessoas que qualquer coisa é preconceito. Você chama, e aí, neguinho, tudo bem? Preconceito, porque... Não. Porque eu falo assim, isso é uma sociedade doente. Porque você tem que saber o que você está falando, porque senão você é classificado como uma pessoa que é racista, que está cometendo bullying. É perigoso isso. Outra frente que eu queria abrir com vocês aqui, a gente trouxe muito a dinâmica do pai autoritário, o pai que bate, né? O pai que tem ali, que humilha, mas a gente tá tendo muito mais hoje em dia o outro lado da história que pouco se fala, que são os pais extremamente permissivos. Que são os pais que a criança pode fazer tudo, não pode dizer não pra criança. E aí, eu quero fazer um apontamento aqui, que é o seguinte... Quando a base do que eu trabalho, ela é em cima da psicologia adleriana. Adler, ele foi contemporâneo de Freud. Então, a gente está falando dos anos 1900. Primeiro, não é uma coisa de agora. Não é modinha. Não é modinha. Veio pro Brasil recentemente? Até pode ser que sim. Mas não é modinha, porque se eu tô falando de uma coisa que tem 125 anos, não é moda. Que moda é essa que durou 125 anos? Quero, né? Então, a base da disciplina positiva, que é a
ali a parte principal da onde eu venho com o meu conhecimento, a base dela é a psicologia de Adler. Então, estamos falando ali de 1900. Quando o Adler morreu, o Rudolf Dreikurs pegou, estamos falando de Áustria, né? Freud, estamos na Áustria. Na Áustria. Aí o Rudolf Dreikurs pegou, em 1937, essas filosofias da psicologia de Adler e levou para os Estados Unidos. Então trouxe para a América. E aí a América começou a aplicar em cima da psicologia adleriana pelas palavras de Rudolf Dreikurs. A Jane Nelson, que é quem inventou a psicologia positiva, é estudiosa da psicologia adleriana. Então, ela pegou o que Adler falou, o que o Rudolf Dreikurs aprimorou e reencaixou, remodelou e criou, então, a disciplina positiva. É uma das bases do meu trabalho, vem daí. Então, por que eu estou trazendo isso? Para dizer que não é agora que está vindo, já existe. O primeiro livro da Jane Nelson que foi traduzido para nós é de 85. Então, 40 anos. Então, de novo, que modinha é essa que dura 40 anos? 40 anos. Só que agora no Brasil está sendo, né, trazido cada vez mais forte. Dos anos 2010 para cá foi muito forte essa cultura da disciplina positiva. E por que toda essa história? Eu vou chegar no cerne agora. Quando falo disciplina positiva, as pessoas entendem que não pode frustrar a criança. Não pode dizer não para a criança, porque a criança pode tudo, porque a criança pode se estrebuchar no chão e eu tenho que deixar, porque não posso pegar, não posso conter, não posso nada. Quando veio para o Brasil, veio distorcida a ideia da disciplina positiva. Então, o meu trabalho agora é dobrado, porque além de tirar da cabeça da pessoa que não é isso, o que é ensinar o que é. Que se viesse zerado, beleza, é assim, mas não. Veio prostituído e agora tem que corrigir. Agora eu tenho que corrigir. Então, muitos pais chegam pra mim e falam assim, mas eu não vou poder frustrar o meu filho, não vou poder dizer não. Eu falei, quem disse isso? Claro que vai. Precisa, a criança precisa ouvir não. Porque os limites claros são o que trazem a segurança. E criança precisa de segurança. A vida vai ensinar, né? O limite é a segurança. Então o limite vem com o quê? Não pode. É só um doce. Não, 2 não. Eu já falei, não pode, acabou. Não vai ter isso. Não tem mais tela. Não tem... Precisa disso. E aí, o que acontece? Pessoas que vieram de pais muito autoritários, que ficaram, de fato, ali incomodados, traumatizados com a educação que tiveram. Quando tiveram filhos, falaram assim, tá, eu sei como eu não quero ser, mas e agora? E aí foram para permissividade. Então, eu nunca quero bater no meu filho, tá bom. Aí o filho faz um chilique no meio do mercado, distribuixa, e a mãe não sabe o que faz, porque ela não quer bater. E aí, então o que eu faço? Porque minha mãe batia em mim e eu calava a boca no mercado. Mas eu não quero bater no meu filho, então como é que eu calo a boca dele no mercado? Aí não cala. Aí vira aquela mãe que a gente olha no mercado e fala assim, olha lá, ó. Aquela mãe ali, ó. Sabe educar, não. Incomoda todo mundo. E... no caso desse, que você aconselha? Pra conversar ali, como é que é sair? Não, aí tem que, de novo, né? Todo comportamento é uma comunicação. Então, o porquê daquele chilique? Às vezes ela queria, de fato, só comprar um Bob Esponja, né? Que a gente fala que é o iogurtezinho lá da vida dela. Em vez de 2, tudo bem. Você vai sentar com a criança e vai conversar. E às vezes só queria chamar atenção inconscientemente, querendo atenção. Porque às vezes a pessoa acha que tá dando atenção e não tá. Meu filho me pediu R$100, tá aqui. Meu filho quer um celular de última geração, tá aqui. E acha que isso é atenção. E às vezes não, a maioria das vezes não é atenção. Às vezes sair para rolar na grama, para brincar de casinha, para tomar chá imaginário, né? Deixar maquiar. E as frases que eu escuto das minhas clientes, aí mães, porque a maioria que me procura são as mães, de fato, é assim, eu trabalho de 8 às 18. Chego em casa, tenho que cuidar da roupa, da casa, do menino, da janta, de não sei o que lá. De tudo. Aí o menino vem pedir alguma coisa, eu ainda vou ser a bruxa velha que diz não pra tudo? Olha a culpa. É a culpa da mãe que saiu de casa pra trabalhar. E se ela tivesse como dona de casa, vamos colocar assim, única e exclusivamente como dona de casa, mãe, mulher ali, esposa, né? Passava o dia todo com a criança, passava o dia inteiro com a criança, tira. E eu não tô dizendo que tá errado a mãe que trabalha. Não é isso. Você pode trabalhar, minha filha. Vai ser feliz no seu trabalho. Eu quero mais é que você ganhe dinheiro, que você fique rica. Isso. A questão é que a culpa vem associada a, só eu que sou a mãe chata. O pai é o cara que rola na grama e eu sou a mãe que manda tomar banho, manda escovar dente, manda jantar, limpa a boca, bota o uniforme, vai dormir. E aí vira a mãe bruxa. E aí essa mãe não quer ser essa bruxa. Aí vira a mãe que não diz não pra nada. E aí cria um menino que a gente coloca dentro do que a gente chama de síndrome do imperador.
É o menino do eu quero, agora, me dá. Se você não fizer tal coisa, eu também não vou fazer tal coisa que você quer. E aí você cria um mini imperador. Por quê? Porque você largou mão de toda a firmeza, porque você não queria repetir seu pai e sua mãe, mas não soube administrar a gentileza. Então entregou demais, sem firmeza nenhuma. Sem moderação. Tudo que o menino quis, e aí, de fato, ele virou um mini imperador, onde tudo é pra ele. E essa mãe é extremamente cansada, extremamente esgotada, porque... Infeliz. Infeliz, 100% infeliz. Porque ela tá o tempo inteiro ali querendo fazer as vontades do filhinho dela querido. E o filhinho vai crescer, vai virar adulto, vai frustrar, vai ficar difícil a convivência com as outras pessoas, e até mesmo no trabalho, porque começa a trabalhar, a chefia não vai fazer, não vai suportar, daí aquela coisa toda. Igual eu tava vendo uma entrevista de um empresário, que o rapaz chegou para ele falando assim, eu posso trazer meu animal de estimação pro serviço? Falou, não. Ah, mas na outra empresa eu levava. Então você fica na outra empresa. Aqui não traz animal de estimação. Se eu liberar para trazer, o outro já pediu para trazer a plantinha para molhar durante o dia. Daqui a pouco ninguém está trabalhando, cuidando de cachorro e cuidando de planta aqui. Que é o quê? Essa geração que não soube, né? Não foi educada corretamente, com limites. Prazer, né? Com limite, porque, veja bem, eu penso o seguinte, todas as coisas com os nossos filhos, ou com quem está debaixo da nossa guarda, a gente tem que ver o porquê que aconteceu. Meu filho caçula, um dia pegou o carro e enfiou dentro de casa. Todo mundo, tá vendo? Que absurdo, não tem que bater, não. Quem deixou a chave na ignição? Fui eu. Ele só deu partida no carro. Como ele é grande, já me via dirigir, deu partida e pisou no acelerador. Tinha quantos anos? Ele tinha, acho que era 8 anos. Ah, pequeno. Ele meteu automático? Não, mas o carro tava engatado, né? Na primeira ali. Ele é inteligente, o menino tá do seu lado. Você pensa que ele não tá vendo, ele tá vendo você dirigir. Tá vendo. Ele, empurrou o câmbio, deu partida e pisou no acelerador. Rapaz, foi parar dentro de casa. Meu Deus. Vou pegar o gancho aqui da história. Graças a Deus não machucou. Observam o que vocês fazem o tempo inteiro. Sabe aquela frase que a gente gosta de falar, faço o que eu digo ou não faço o que eu faço? Para filhos não serve. Não funciona. Para filhos não funciona. Eles vão fazer exatamente o que vocês fizerem, porque o exemplo arrasta. Muito mais do que a palavra. Sim, sim. Então, se você diz, filha, não fala palavrão, e você taca ali pau de falar palavrão, sinto muito. Daqui a pouco seu filho vai estar falando palavrão. Aí eu falei, não, errado fui eu. Eu não tinha deixado a chave da ignição. Eu deixei e eu esqueci de que ele poderia fazer, e ele fez. Eu já fiz isso com meu pai também. Então, quase assim, esse negócio de adolescente, de ideia suicida. Essa minha filha brigou com o namorado lá e tomou uns comprimidos. Foi parar no hospital. Aí me ligaram, eu cheguei lá no hospital, tava toda a família lá, assim, por parte da mãe, todo mundo lá, e ela tinha tomado uns comprimidos da avó. A avó tomava meio comprimido por dia, ela tomou uns 10 comprimidos de uma vez. Aí quando eu cheguei, todo mundo já pensou que eu já ia chegar derrubando tudo. Quando eu olhei, já cheguei bravo, falei, minha filha, mas você é irresponsável demais. Como é que você faz uma coisa dessa? E eu olhando a reação do povo, né? Você só observando. Você tomou os comprimidos da sua avó e se a sua avó morre sem o remédio? Olha só, cara. Eles quis me expulsar do hospital lá. Tá vendo? Eu falei, gente, a menina já fez besteira. Eu vou chegar dando lição de moral? Eu já cheguei mostrando pra ela que o que ela fez não tá certo. E que eu conversei com ela ali. Mas eu comecei de uma maneira cômica. Falei, só sua avó morre sem um remédio. Ou seja, eu não tenho problema morrer. Não, aí eu fui conversar com ela, filho, não faz isso. Quando acontecer esse tipo de coisa, senta, a gente vai conversar. Porque o mundo não acaba com isso. Hoje você tá assim por causa do namorado, amanhã você nem casa com ele, que realmente nem casou com ele, casou foi com outra. Então, às vezes, a pessoa chega naquela pressão e em vez de ajudar, acaba prejudicando. Acaba prejudicando. Isso aí, Bianca. Foi uma aula tremenda, viu? Aprendemos muito. Uns minutos maravilhosos passamos. Aprendi muita coisa. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Deixe os seus contatos aí, né? Contatos pra galera te procurar. Como é que te acham? Tem muita gente aí precisando. Tem muita gente que precisa que nem sabe. Bom, então se você quiser me seguir no Instagram, é @vivanaprática.
vai ter minha foto lá, Bianca Schroeder. Se você vê um nome que você não sabe ler, sou eu mesma, é esse mesmo. É esse nome mesmo. Você pode entrar em contato comigo pelo Instagram. No Instagram tem um grupo de mães que eu tenho no WhatsApp, que eu atendo gratuito ali. Eu abro e faço legal, mini hein? consultorias. Então, se você quiser participar, tem esse grupo. Hoje a gente tá com quase 500 pessoas no Maravilha, grupo. parabéns. É um grupo bem legal. Então, lá no meu Instagram também eu tenho cursos gravados e tudo mais também. Se não quiser fazer a consultoria, nem a mentoria, quiser começar com um cursinho básico ali, também tenho para você. O Instagram é a porta de entrada para você falar comigo. E se você quiser fazer parte, se você estiver pronta, com o seu sim, eu também digo sim. Isso aí, galera. Muito bom. Abração, João. Fabiano, um abraço. Gente, olha, não esqueça de compartilhar, hein? Ótimo sábado, galera.